E hoje nós vamos conversar com o Haddad, cara. Cara, que foda, mano. Conversar com o Haddad, mano. E aí? Prazer, Monarca. Pô, prazer é tudo meu, mano. Muito bom estar aqui com vocês. Pô, Parabéns. não mente, não começa mentindo, não. Parabéns, cara. Tô brincando. Tô brincando. Não, cara, é difícil fazer o que vocês fizeram. Dar uma decolada dessa. É. Muita gente tentando. A gente Sim. tem que cumprimentar quem consegue, pô. Tá Muito certo, tá obrigado. certo. Tu é o Fernando ou tu é o Haddad? Fernando. Fernando? Tá bom, Ah, beleza. Então, pô, obrigado, velho. Pra Valeu. gente é muito legal ter essa oportunidade de conversar, de entender um pouco mais, né? Porque você é um cara que tá aí no mundo da política, né? Um grande player, na minha visão, né? Então você deve saber de coisas que poucas pessoas sabem. Então eu tenho interesse de, né, talvez aprender alguma coisa. E aí, mano, como que tá essa vida aí? O que você tem feito de bom? Depois que você parou de tentar virar... Depois da eleição, o que você foi fazer da vida? Foi dar aula? Cara, você sabe uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Até quando eu era ministro e prefeito, quando eu entrava num hotel que você tem que assinar aquela coisa toda, né? Sempre quando bota ali profissão, eu nunca botei o cargo que eu ocupava. Eu sempre botei professor. Porque é o que eu sou. O cargo que você está ocupando depende de alguém te convidar ou do povo te eleger. Sim. Agora, o que ninguém me tira é o fato de eu Dar aula. dar aula. Isso aí, alguém vai ter interesse em me contratar para dar aula. Dar aula do que exatamente? Sociologia? Cara, eu já dei aula de muita coisa, mas assim, hoje eu dou aula de ciência política. Ciência política. Eu sou professor de ciência política da USP. Legal. Mas já dei aula de economia, já dei aula de filosofia, já dei aula de direito. Porque foram as áreas que eu já estudei. Eu já estudei direito, economia, filosofia. Hoje eu estou na ciência política. Já dei aula de gestão pública, Não. já dei aula de administração. Então, eu já dei aula de várias coisas. Mas hoje eu sou professor de ciência política da USP. Da Estou hora. voltando para lá. Legal. Tava no INSPER. tô Corrigir voltando prova, é pra lá. maneiro? Não, essa porra, cara. O Igor é professor Eu sei também. que é uma merda Não, corrigir corrigir prova. prova certamente é o pior do. Essa é a pior momento. Mas você da- paga alguém pra corrigir as provas pra você, vai? Mas, Não, Que isso, eu cara? pagaria, mano. Pô, mas você que é o professor, cara. Porra, mas... Pô, corrigir prova, você não É uma você prova consegue que tu ensinar que alguém pra elaborou, corrigir pô. a prova, né? cara, tô te falando sério. É a semana dura da vida de um professor. É a semana da correção chato da pra prova. caralho. Porra, é muito difícil. Mas, tipo, tem as Chato pra respostas caralho. pra... Tipo, você dá o gabarito pra alguém e vai, confere aí as provas, porra. Não é não? Não Não, necessariamente. quando é teste, tudo bem. Se for um A, escolhe múltipla Não, escolha. quando é tudo Tem bem. um que é teste, não- texto, dissertação de texto, aí tu tem que ler mas todos os você não vai dar textos. prova teste na Nossa. área de humanidades, por exemplo. É muito difícil uma prova teste, entendeu? Deve ser chato pra caralho. Aí é mais difícil. Na área de economia é possível você fazer uma prova teste. Tem várias áreas que mas, pô, filosofia, como é que faz? Totalmente Ciência subjetivo, né? política, é outra beleza da papo. humanidade. É a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola está sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia Eu tô tem todos. desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. É, uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que. Agora, tem melhor? Tem A sistema brasileira melhor? Tem. Não. Tem Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho É que não. isso. Eu não é. É Democracia isso. direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas, a Mas galera o não gosta que Brasil eu fale faz isso. pouca consulta popular. Acho que a Faz, bem democracia pouco. direta para tudo é difícil. E quando faz, Chamar às vezes todo não mundo pra- respeita, Pô, né? teve o lance do... Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? É. Teve um negócio Não, assim, teve um plebiscito. É. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, É. mas não foi respeitado, não teve uma coisa assim. Eu também tomei por fora. Cara, isso teve o faz um tempão estatuto, já. teve o estatuto do desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam votar para a monarquia, cara. É. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho total. que sim também. Principalmente total. o parlamentarismo, que basicamente é o É. que já acontece, só que de forma É. bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não. O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles o chefe representante. de governo.
Fala, pô, esses caras será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar, vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras e falou, bicho, melhor não. Deixa comigo aqui. O próprio sistema, ele é escrito, a própria lei é escrito de forma que vai distorcer a sociedade na sua representação. Né? Você tem, por exemplo, o fundão eleitoral. É isso. Fundão eleitoral, o que, que é? Os grandes poderosos que já estão na dominância dos partidos vão escolher aqueles que vão representar, porque basicamente eles dão o dinheiro que é quem elege de verdade. A gente vai falar que o povo elege, ok. Mas dinheiro elege também, né, Haddad? Tipo, se tiver dinheiro pra comprar tempo no rádio, tempo na TV, tempo não sei o quê, tempo na internet hoje em dia, que é importante. E antes, quando o empresário podia doar, também doava para aqueles que defendiam os interesses deles. Com certeza. Então sempre vai ter distorção. Não tem... O que a gente tem que fazer é o seguinte... O fundo eleitoral podia ser diferente, cara. Ele, em vez de dar na mão dos caciques dos partidos, ele poderia ser uma coisa agregada ao CPF do cidadão. O cidadão tem uma parcela do dinheiro no fundão e ele escolhe para quem ele coloca, entendeu? Tá aí uma ideia. Eu nunca tinha ouvido essa ideia. Aí, mas o cara fala, sai umas paradas aí. O que é meu aqui, eu quero que vá para fulano. Você escolhe. Aí você tem um filtro que é totalmente baseado na população dividido por CPF. Ou seja, você dá o voto pelo indivíduo igual a todo mundo. Eu gosto de botar a imaginação para funcionar, para melhorar o sistema. Porque o sistema precisa melhorar, cara. Tá feio na escola. Entendeu? Isso não significa que ele daria um grande deputado, meu pai. Meu pai era um grande cara. Um cara com um senso de justiça enorme, assim. Odiava a coisa errada, sabe? E educou os filhos daquele jeito como se educava mesmo, né? Ó, tem o certo e tem o errado, meu chapa. E não tem meio certo. Tem o certo e tem o errado. Meu pai era filho de padre ortodoxo. Os padres ortodoxos são cristãos, mas não são celibatários. Podem casar. Podem transar à vontade. Pode. À vontade eu não sei. É bom. Se eles quiserem, conseguirem, sei lá. Mas pode depois de casado? Pode constituir família. Pode ter família, pode ter essas coisas. Tanto é que meu pai tinha 6 irmãos. Depende do que você chama. Primeiro assim, o cara tem que convencer. Primeiro, uma pessoa não consegue 60 milhões de votos se ele não conhecer o Brasil. Sim. É muito difícil. O cara convencer as pessoas a votarem nele. Se ele não Depende tiver... um pouco do discurso, porque ó... Pô, ele precisa... Na verdade hoje em dia mudou um pouco, hein, eu acho. Porque a internet meio que mexeu nesse jogo a aí. internet elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro Trump também. Conhece os Estados Unidos? O Trump conhece os Estados Unidos de cabo? Conhece porra nenhuma. A verdade é que ele tinha uma máquina na internet, Sim, mas ele é rico. muito grande. Exato. Mas pelo teu argumento, ele sendo rico, ele conhecia alguma coisa. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu tô dizendo que o meu argumento da riqueza ele não é é bilionário. questão de conhecer ou não. É questão que, E eu acho que talvez até seja um argumento falho nesse sentido, porque é que uma pessoa pobre que é miserável mesmo, que não teve a oportunidade de estudar, ou que não teve a oportunidade de conhecer não só o Brasil, mas o mundo. Mas essa você pessoa... vai pôr ela numa posição de poder foda, não é querendo denegrir o caráter da pessoa por ela ser pobre. É só denegrir a competência dela por ela. Porque a gente precisa de pessoas que conhecem realmente. Se for pôr o cara pra gerar uma multinacional, que o Brasil é uma multinacional, uma empresa gigantesca, se for para pensar dessa forma. Não vai pôr um cara despreparado nessa parada. Se bem que a gente pôs. Mas ele não vai pôr, né? A gente põe mais de uma vez. Mas a gente não vai pôr, né? A gente capricha, né? A gente quer uma justiça que diga o seguinte: errou, vai pagar. Não errou, vou inocentar. Mas não é o que a gente tem. A gente tem um crime compensa máximo aqui no Brasil. Não é o que parece ter. A verdade é que você fica... O Brasil de hoje... Eu falo como cidadão aqui. Não estou querendo ofender nem juiz, nem ministro, nada disso. Mas o que eu sinto da parte da sociedade, e é um sentimento que eu tenho também, portanto eu comungo desse mesmo sentimento, é o seguinte: a gente não tem a segurança de que os poderes estão cumprindo os seus deveres na forma da lei. E isso gera uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Por exemplo, você é de esquerda e quer fazer política. Eu sou um cara de esquerda. Eu não sou político. Eu fui... Por que eu digo que eu não sou político? Eu sou político no sentido tradicional. Eu vivo a política. Eu sou um cidadão. Eu exerço a minha cidadania. Nesse sentido, eu sou um político. Todo cara que exerce a sua cidadania ativamente está fazendo política.
Mas eu só fui me candidatar com 49 anos de idade. Eu nunca tinha vivido uma eleição antes dos 49 anos. É interessante mesmo, é bem velho pra começar uma... Normalmente os caras... Não sacaneia, que porra. Cara, vem aqui na boa. Sabe? Puta que... Foda-se. Tô sendo educado aqui. Vocês estão testando. Eu sei, cara, mas é que... Bom, primeiro que eu sou funcionário público. Sou servidor público da USP, eu dou aula lá. E eu já recebo para dar aula. Tem um monte de professor que dá aula lá, mas que escreve livro e faz palestra, normal. Então, pô. Mas é que eu fiquei um tempo... Ganhar dinheiro não é errado, Haddad. Não, rapaz, se eu te contar que eu já trabalhei 18 anos no balcão da 25 de março, 18 anos. Mas você não ganhava dinheiro por lá? 25 de março? Muito mais do que na USP. Sério? Que isso, eu não cara? sei, mano. O que você fazia? Você conhece a 25 de março? Conheço, já ia lá com meu pai comprar peça de... Eu tinha uma loja com meu pai. Entendi, que da hora. De tecido. Ah, que foda. Tu vendia roupa ou só tecido pra manufatura? Tecido pra ser manufaturado. Entendi, que massa. Pô, lá por atacado, né? Lá é uma escola, né? 25 de março, né? Porque eu sempre falo que é o meu melhor, o meu mais importante diploma. Eu tenho 3 da USP, mas o da 25 de março eu acho o mais importante dos 4. Lá que você aprende como que é a rua mesmo, né? Pô, lá você aprende o que é o Brasil, cara, porque você recebe gente do Brasil inteiro. Eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Antes de entrar na política, a tabela da FIP, sabe? A tabela da FIP foi eu que fiz. Sério? Ah, caralho! Eu fiz uma consultoria para seguradoras e criei aquela tabela para você poder contratar o seguro com base nela. Caraca, que foda, que cara! Maneiro. Não fazia a menor ideia disso. Também. Eu comecei vendendo pipa na feira, lá perto de casa. Comecei com cedo. Então você era empreendedor, né? Desde o começo. Mas eu não tenho nada... Meu pai foi comerciante a vida inteira no Brasil, né? No Líbano ele era lavrador, mas aqui ele foi comerciante a vida inteira. Minha família é do interior de São Paulo. Meu pai veio para a capital, mas alguns irmãos ficaram no interior. São fazendeiros, são lojistas, são empreendedores. Engraçado, né, você falar isso, porque muitas pessoas veem o PT como o cara anti-negócio, né? Como anti-capital, anti-comercial. Cara, o cara que mais promoveu o capitalismo nesse país foi o Lula, cara. Desculpa. Então, isso é uma parada que eu costumo Só que o que ele fez de diferente foi que ele falou, vocês vão ganhar, mas vão dividir. Essa é a diferença. Cara, o Lula é isso. O Lula falou, vocês vão ganhar, mas dessa vez vocês vão ter que dividir, porque eu sou esse projeto que tu diz que é fundamental, e eu concordo, eu acho que independente de eu concordar ou não com o projeto em si, eu acho que se o cara que tá ali, ele acredita de verdade no projeto dele, eu respeito. Sim. Sabe? Então vamos lá. Tu sente que esse projeto, que o Bolsonaro nunca teve um projeto, na tua opinião, ou esse projeto foi... sucumbido? Se fudeu o projeto por causa que veio a pandemia e começou a ter que lidar com isso? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia só... Bom, é inegável que um ambiente de pandemia é mais difícil para o governante, né? É mais difícil de governar, mas de novo, não é fato que você sucumba a uma dificuldade. Do mesmo jeito que numa guerra tem governantes que crescem, o Churchill não teria o nome que tem se não fosse aquela circunstância. Uhum. Você fala, pô, mas precisou de uma guerra? Não é que precisou de uma guerra, não foi ele que criou a guerra. É que na guerra o cara teve uma postura... Na guerra você tem que ter líderes fortes, né? Porque então, senão você morre. É isso, cara. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Na pandemia também, né? Em qualquer circunstância, sobretudo quando é uma crise que você não produziu, sabe? É a chance que você tem de crescer em reputação junto à opinião pública. Sim. Você fala, você vai para uma TV e fala, é sério, é grave, eu vou fazer tais coisas. De repente ele poderia ter angariado apoio até de quem não votou nele. Com certeza. Fala, pô, eu achava esse cara uma babacão, porcaria, um idiota, né? Mas comprou as vacinas na hora certa, todo mundo vacinado agora. Veio a crise e ele mostrou que tem fibra. Tem seriedade, tem fibra. Né? E a gente viu muitas mulheres e homens no mundo que mostraram capacidade de enfrentar com fibra, com determinação. Pô, isso passa uma segurança e até uma simpatia de quem não votou em você. Você fala, pô, o cara é sério, pô. Eu não votei nele, mas olha aí, ele tá cuidando das pessoas, ele tá olhando pela comunidade, ele tá fazendo a parte dele. Qual é o ganho que nós vamos ter? Eu não vejo isso, cara. Eu falo isso assim... É óbvio que eu torço pro Bolsonaro perder a eleição. Agora, eu preferia
não tá torcendo como eu estou. Eu preferia estar querendo disputar projeto com ele e não lamentando todo dia abrir o jornal e ver as maiores barbaridades acontecendo. Como que é concorrer a presidente, cara? Como que é esse rolê? Deve ser da hora, deve ser uma merda, mas deve ser da hora e uma merda ao mesmo tempo. Ah, não, é mais da hora. É mais da hora? Ah, muito mais. Como que é? Você acorda, aí o cara pega assim, te passa uma agenda, ó, você tem que estar em Pitininga, você tem que estar em Sorocaba, você tem que estar não sei o quê, você tem uma conversa com o Frei, não sei quem, você tem uma conversa... É isso? Não, na verdade, tudo que você pode imaginar acontece num dia, né? Você tem que fazer um comício, você vai dar entrevista, você vai gravar no estúdio, você vai conversar com lideranças, você vai falar em público, acontece tudo. A rotina de uma campanha, durante pelo menos 90 dias, 120 dias, você dorme 4 horas. Porra. E tu gosta horas. disso? Não dá tempo, cara. Não dá tempo até porque a tua cabeça não te deixa dormir. Ah, mó loucura, né? O que tá falando? Ah, essa estatística daqui... Você tem que estar informado de tudo que está acontecendo no país. Você não sabe a pergunta que o repórter vai te fazer. Sim. Então, e outra, você tem que conhecer... A não ser que você seja um candidato como o Bolsonaro que fala isso, aí você fala com o Guedes, que eu não sei. Imagina, eu jamais conseguiria... dar uma resposta dessa. Não. Mas também é injusto esperar que você saiba de todos os fatores da política do país, né? Mas quando você quer ser presidente da República... Saber um pouquinho mais que a maioria, né? Você tem que... Se você não tiver o domínio técnico de uma área no nível de detalhe que a pergunta exige, você dá uma resposta um pouco mais genérica, mas que faça o repórter compreender para onde você tá indo. O cara não vai te perguntar, olha, tem uma árvore na Amazônia que o nome científico dela é tal. O cara não vai fazer uma pergunta dessa. Ele vai te fazer uma pergunta com algum grau de generalidade. Se você não souber absolutamente nada sobre um assunto relevante, tem um erro você aí. vai ser presidente, cara. Porra, fica em casa, vai fazer outra coisa, vai ser deputado. O deputado não precisa saber de tudo. Sim. Ele pode ter um nicho. O vereador tem um nicho. Agora, o cara está se propondo a presidir a República. Cara. Tá, mas vamos entrar numa crítica, então, nesse sentido da parada de fortalecer o ensino superior. O Brasil ele tem um problema. Não, eu falei da básica para ele me perguntou da básica. Eu entendo, mas eu tô olhando assim pro Brasil, não tô falando do Haddad aqui. Sim. Tô falando do Brasil. Sim. O Brasil, ele teve, talvez o PT tenha sido culpado nisso, ele tem um problema muito forte, na minha opinião, que ele investe muito nessa questão do ensino superior, mas esqueceu um pouco da base. Não é verdade. Vou te dar os dados. Eu acho que é verdade. Eu vejo o brasileiro, eu vejo que é verdade. Tem decor, tudo isso aí. Eu modéstia à parte, estudo as coisas que eu faço. Mas dá pra ver a população aí, elas não são super inteligentes, assim, tipo, letradas, tiveram um fundamental forte. Dá pra ver que não teve, entendeu? Muita gente não teve, mas muita gente teve. E cada vez mais gente tem. Em Curitiba teve. Né? Em Curitiba tem umas faculdades, escolas públicas muito boas. Não, mas você vai achar hoje você vai achar um estado como o Maranhão hoje tem boas escolas. Um estado como Pernambuco hoje tem boas escolas. Ceará tem boas escolas públicas. Não tinha. Eu estou te dizendo, nós começamos tarde. O Brasil começou tarde em investir em educação. Você não vai mudar em 10 anos um retrocesso de 500. Eu estou dizendo para você que na abolição da escravidão a gente proibiu o voto do analfabeto para não deixar os pretos votar. E levamos 100 anos para mudar a lei. Não, 100. eu entendo que a gente começa lá atrás. Então nós começamos muito tarde. Eu fico feliz com a tua indignação, sabe? Porque ela não existia 50 anos atrás, 30 anos atrás. Essa indignação que você corretamente... O que eu digo é assim, que começou a mudar. Vai mudar ainda mais? Não sei. Se continuar esse tipo de coisa que está acontecendo em Brasília, não vai mudar. Nós vamos retroceder. Mas não houve uma super desvalorização do diploma? No sentido que... Porra, um monte de gente formada aí que não realmente sabe exercer. Mas se a economia bombar, isso tudo se arruma. Mas é ruim você Entendeu? formar as pessoas por estatística, não é? Tipo, você... Estatística como? No sentido... você forma pessoas para elas cumprirem uma função na sociedade, certo? Ah, sim. Você está dizendo dar o diploma por dar. Claro, mas aconteceu muito isso no Brasil, não sei. Houve uma ultrapopularização do diploma. Acontece um pouco no mundo inteiro. Tem muito... Puta, infelizmente tem
Tem muita mercantilização de diploma no mundo inteiro. Sobretudo onde é livre. Tem um monte de faculdade aí que dá diploma online, Tem. mas que você não aprende porra nenhuma, Tem. mas você ganha diploma. Tem muita Tomar uma mercantil- tapa na cara aqui, mano. Chega pra lá. Tem muita mercantilização de diploma mesmo. E você não acha que o governo incentivou Agora, mais? se deixou de... Na minha época de ministro, eu vivia fechando faculdade. É. Porque tinha uma lei chamada Sinais que permitia ao ministro fechar um curso. Esse curso é uma porcaria, fecha. Eu cheguei numa portaria, numa canetada. Você botar na internet aí, você vai ver. Numa canetada, eu cheguei a fechar 22 ou 24 mil vagas de direito. Porra! Acha na internet. Numa canetada. Pá, fecha. Isso acabou. Não tem mais. Você não ouve mais falar de um ministro com o peito de fazer um negócio desse. Não tem mais. Mas quando eu era ministro, tinha. Por isso que eu falo. Você precisa me Como foi conhecer ser melhor. prefeito, mano? Ah, meu, é muito legal. É legal? É muito legal. Você andou bastante... Pô, tomou multa direto por tua causa, mano. Ai, ó. Fui absolvido de 2 processos, viu? Entraram com 2 processos contra mim, dizendo que eu tinha criado a indústria da multa. O Ministério Já existia Público. muito antes de você. O Ministério Público entrou com 2 ações contra mim por causa da indústria da multa. Perdeu os 2. Eu não sinto que você criou. Mas a talvez indústria fortaleceu, da né? multa. Sabe o que foi? Não criei indústria de multa coisa nenhuma. O que eu fiz foi seguir uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de baixar o limite de velocidade das vias urbanas. No mundo inteiro civilizado, você não anda mais de 50 por hora numa cidade. E tem uma razão de ser 50 por hora. 50 por hora é a velocidade que eventualmente não mata numa colisão. Então como você tem muito acidente na zona urbana, tem uma espécie de regra mundial de redução de velocidade para 50 por hora. Por que você gosta da OMS? Por que você dá moral pra esses caras? Porra, porque é a maior autoridade em saúde pública do mundo. Quem escolheu que eles eram a maior autoridade? Eles mesmos, Os né? países. Então, Não, os países escolhem, né? os Estados Unidos escolhem, né? Porque foi ele que Não, montou meio que essa organização. os Estados Unidos romperam com a OMS. Ah, por causa do No Trump maluco, né? Não, o Trump é maluco, o Bolsonaro é maluco. Os malucos rompem. Mas, mas eu fiquei meio... Você tem toda a razão. Mas eu fiquei meio... Eu fico meio assim, desconfiado dessas organizações mundiais. Por quê? No começo da pandemia, o que a OMS Mas olha, falou? a falou Folha pra de São não Paulo, usar a Folha de máscara. São Paulo me encheu os picuá por causa da velocidade das vias. Agora foi fazer uma reportagem de 10 anos da redução de velocidade. Caiu mais de 50% dos acidentes na cidade. Não, Bom, eu ando de monociclo, eu eu não tô nem falei aí. isso daí, não é nem por causa da velocidade em si, porque no fim eu acabo me acostumando. Você se acostuma. Vamos andar aqui a 50 e pronto. Só que. Mas faz um bem danado andar Mas assim. sabe qual que é a Só que eu pira não aí, tava né? acostumado, entendeu? Isso, por isso eu eu cheguei em fui São multado. Paulo há pouco tempo. Nossa, mas é multa pra cacete, cara. Mas recente? É porque eu tô em São Paulo faz um ano só. Bom, então já não é nem do meu tempo. Não. É porque foi bom. tu que inventou, pô. Seu safadão? O que você acha da indústria da multa? Você acha que não existe? Porque eu acho que existe. Da multa do quê? De trânsito? Pô. Não, acho que não. Eu não tomo multa. Sério mesmo? Eu tomo. Bom, até porque eu não tenho carro. Então... Então, caralho. Não, mas quando eu pego o carro da minha mulher, a minha mulher tem carro. Eu não gosto de andar de A carro. minha carteira, eu também não gosto. Eu comprei um monociclo e vendi meu carro. Monociclo elétrico, vou te mostrar lá embaixo. É mesmo? Sim, é muito foda, mano. Inclusive, não faça nenhuma lei. Quer dizer, você não é mais prefeito. Mas, prefeito, não faça nenhuma lei ou vereadores. Contra o monociclo. Contra o monociclo. Não- Deixa andar do jeito que Pô, tá. eu vi um cara andando daquela roda Então, aqui. é isso. Aquele troço? É? Puta, aquilo é genial. É muito louco, né? Bonito, viu? Eu uso isso pra andar na Eu vi cidade. um rapaz de Não vocês polui. aqui chegando. Não polui, é Não, barato. genial. Como é que foi quando tu deixou a prefeitura? O sentimento da população era positivo? Não. Porque, assim, Não. lá no começo Não, lá... mas ali... Não, vou te falar, cara. Ali o PT tava numa situação tal que eu saía na rua pra pedir voto, o cara falava assim, é muito ousadia você pedir voto pro PT. Falava isso pra mim. Tinha gente que falava, por que você não saiu do PT? Por que você não Por que saiu do você não PT? saiu do PT, cara? Não, Eu teria saído muito tempo atrás. mas Assim, ó. eu- Meu, Só vazar assim. Ó, uma vez a Posso gente falar uma conversou... coisa? Mas eu não sou- tem outro partido, eu- né? Tudo uma merda esse partido. O tudo problema é igual. o seguinte, eu acredito que o Brasil precisa fortalecer seus partidos. E eu não vejo partido no Brasil. O PT é um partido. Tem defeito? Tem defeito. Pode ser melhor? Pode ser melhor.
Pode melhorar isso? Pode melhorar, mas é um partido. Os outros, cara, eu não vejo. Não vejo ter vida partidária, não vejo ter projeto. É mais um centrão, Projeto, né? O Não projeto vejo, é. não vejo. O PT você gosta ou raro. não gosta, mas você sabe do que você gosta e do que você não gosta. Os outros, se eu falar a sigla aqui pra você, você não vai falar. Não, esse cidadão no caso, não sei se era isso. Não. Como todo mundo diz, que como tem um imposto é imposto, então não é voluntário, o que o Estado tem que ser mínimo, o menor possível. Ele tem que cuidar do extra básico. Mas o PT acredita Vamos lá, nisso? vamos lá. Ah, mas Não, deixa não. ele te explicar, pô. Ah, você tá mandando eu ter calma, filha da Pô, puta. que tem que Ele não paga. Eu e você estamos assistindo ele. Ah, pô, não tá tão ruim assim. É que eu tô bem. Mentira, nem tô bem.